Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje vou falar sobre os protestos recentes que voltaram a acontecer no Irã, que é um país cujo governo é teocrata, né? Ou seja, o Ayatollah Khomeini diz que governa em nome de Deus, só que não, só se for em nome do anticristo, como eu já disse também. Mas esse cara que ocupou o poder por conta própria, digamos assim, um autocrata, também se diz teocrata, se diz enviado de Deus. Aliás, a expressão Ayatollah significa, numa tradução livre, não necessariamente literal, enviado ou escolhido por Deus. Só que não, né? Vamos botar o anticristo nesse canto aí que é mais apropriado, justamente pelas atitudes e pelo comportamento do indivíduo. Então, esse Ayatollah Khomeini não aceita, por pior que seja o seu governo, como de fato é, mergulhado em corrupção, um governo extremamente incompetente, despreparado, como não poderia deixar de ser, principalmente pelo histórico do próprio Ayatollah, que é um indivíduo extremamente despreparado, assim como existem outros despreparados ao redor do mundo, e aqui no Brasil a gente só tem eleito despreparado nos últimos 25, 30 anos, mas o povo gosta de despreparado ao invés de optar por pessoas competentes. Mas no caso do Irã, nem é a escolha do povo, é a escolha de Deus. Só que não. É enviado de Deus, também não. Então, mas o cara tá lá. E fazendo uma lambança atrás da outra, aí encheu o saco da população, não querem mais o cara, foram às ruas, até porque a inflação foi muito alta, foi mais de 40% ao mês, o povo não aguentou, explodiu a, a turba e foi para as ruas gritar, isso há cerca de 10 dias ou mais. E a repressão está correndo solta, a repressão do governo que não aceita nenhum tipo de insurgência, de protesto, já prendeu mais de 10, 12 mil pessoas, não temos um número oficial exatamente porque o acesso à internet foi banido do país por ordem do Ayatollah Khomeini, o enviado de Deus, e assim por diante. Como se isso não bastasse, a polícia local, as milícias locais, que são também enviadas e escolhidas por Deus, só que não, também estão descendo chumbo na população, no meio das manifestações, estão usando balas de verdade, estão usando munição de verdade e não munição de repressão, que seria o caso, que seria o certo. Spray de balas de borracha ou coisa parecida, ou gás lacrimogêneo, que é o que se usa ao redor do mundo para se conter manifestações públicas. Lá os caras estão atirando para matar. E já mataram, segundo números extraoficiais, mais de 2.400 pessoas, além dos presos que eu já citei. E isso também, evidentemente, está repercutindo muito mal no mundo, tanto é que o Donald Trump, o salvador do mundo, o Superman, só que não também, né, um tremendo de um babaca, mas que de vez em quando acerta uma, né? Como eu já disse aqui em outros vídeos, por pior que seja a pessoa, ela de vez em quando vai fazer uma coisa boa. E, por outro lado, o inverso é verdadeiro. Por melhor que seja a pessoa, de vez em quando ela vai deslizar, cometer algum tipo de besteira que, nesse caso, é extremamente imperdoável e aceitável, porque todos nós somos seres humanos. Agora, o inaceitável é um gestor público, seja ele de qual bandeira for, ou de qual lado for, usar sempre a força para reprimir o seu povo, a sua população. Isso é inaceitável, é imperdoável, é criminoso, é deplorável e assim por diante. É isso, meus queridos, minhas queridas. Vamos torcer para que esse regime que já está sucumbindo, digamos assim, que acabe de afundar o mais rápido possível para que o Irã
volte a ter alguma democracia ou coisa parecida, que é bem melhor que uma ditadura feita em nome de Deus. Só que não, que é o caso da teocracia, que não existe só no Irã, existe em outros países, principalmente no mundo árabe, no Oriente Médio. É normal, normal não é, mas é comum as teocracias, ou seja, ditaduras disfarçadas de bênção divina. Isso é muito triste, isso é criminoso, isso é inaceitável. E o Donald Trump está ameaçando, já hoje aumentou as sanções contra o Irã e não descartou a possibilidade de um ataque, assim como fez recentemente na Venezuela. Mas vamos e convenhamos que esse ataque não acontecerá, esperamos pelo menos que não acontecerá, principalmente até porque os países vizinhos e aliados, Arábia Saudita, Omã e outros ao redor ali, não vão nem sequer ceder o próprio espaço aéreo para que haja um ataque das forças militares norte-americanas, considerando que a região lá é estratégica para a economia mundial, porque o Irã está justamente ao lado do Estreito de Oman, se não fala, não, Oman é o país, mas o estreito que escoa grande parte da produção de petróleo lá do Oriente Médio. Então, isso ia acarretar um efeito dominó durante um determinado tempo ia comprometer a economia mundial, sobretudo e principalmente dos países vizinhos ao Irã, que evidentemente não fazem parte dessa briga e nem querem participar e muito menos querem ser prejudicados pela briga dos outros, tá certo? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. E evidentemente, só para finalizar, o que dói mais é o derramamento de sangue, que só traz tristeza e dor para todos nós, não só para o povo iraniano, tá certo? Um grande abraço a todos.